Convido a igreja para que abra no Evangelho de João. João, capítulo 2, verso 1 ao 11. Abra, por gentileza, a Bíblia Sagrada em João, capítulo 2, versículo 1 ao 11. João, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. As bodas em Caná da Galileia. Essa igreja encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Pai, a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei d'água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai-o ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais. Em Caná da Galileia manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Deus abençoe com a leitura da sua palavra. Convido a congregação a tomar assento na casa do Pai. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, aqui estamos na tua casa, Senhor Deus, queremos rogar a ti a iluminação do Santo Espírito. Vem sobre nós, Pai amado, vem sobre esta casa, sobre esta igreja, sobre as pessoas que aqui estão, os irmãos, irmãs e amigos visitantes. Sei com aqueles que estão participando do culto através, Senhor Deus, da internet, através do canal da igreja no YouTube, Pai. E também eles em casa, em outro lugar que estejam agora, mas impossibilitados de estarem aqui presencialmente, possam também, ó Pai amado, receber a tua palavra, que é vida, Senhor, para as nossas vidas. Ilumina-nos, todos nós que aqui estamos colocados, com teu Santo Espírito, Senhor, porque entendemos que sem a iluminação do Santo Espírito, ó Pai, não há condição de entendermos a tua palavra e sermos esclarecidos espiritualmente em relação à tua palavra. E queremos entender, ó Pai, que de fato o Senhor quer nos dizer a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós que estamos aqui colocados. Sejam adolescentes, crianças, jovens, homens, mulheres, adultos, que aqui estão nessa casa, Senhor. É o que nós te clamamos, é o que nós te pedimos, pelo santo, poderoso e maravilhoso nome do Senhor Jesus. O que nós temos aqui é um texto bem conhecido da palavra do Pai, mas eu só quero já bater certos pontos com você aqui. Informar para você, dizer para você com o teu coração, que a presença de Jesus numa família transforma, como o texto coloca aqui, escassez em abundância, transforma. A presença de Jesus numa casa, numa família, ele transforma vergonha em honra e o comum, o que é comum, em algo extraordinário. O Senhor nosso Deus criou o homem, criou a mulher, está lá na Bíblia Sagrada, o livro do Gênesis, da origem, fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, uniu a sua criação, uniu o homem à mulher que ele criou, os tornando, então, uma só carne, como a Bíblia Sagrada nos fala, e Deus, nesse momento, cria, então, a instituição da família. A família é um projeto do coração do Pai, do coração do Senhor, nosso Deus, mas existe algo que nós devemos falar aqui, não podemos negar. O que nós não podemos negar é que nós vivemos em tempo de crise, irmão. Crise. Crise nos lares com separações, crise nos lares com os divórcios, crise nos lares com o abandono paterno, crise nos lares com a violência doméstica, como a gente liga a televisão e vê esse caso acontecendo, a violência doméstica, como nós observamos também que os lares vivem em crise com filhos que estão rebeldes aos seus pais. Então chegamos à conclusão que vivemos dias que muitas famílias enfrentam crises financeira, emocional e também crise espiritual.
Jesus ainda, em cima dessas crises, o Senhor Jesus, ele é a resposta para cada lar que está colocado aqui nesta casa, nesta noite. Ele é a santa e maravilhosa resposta de Deus para os lares. E a primeira intervenção do Senhor Jesus, intervenção pública, que ele realiza um milagre, irmãos, não foi dentro de um templo, não foi dentro de uma sinagoga, mas foi justamente dentro de um casamento, numa festa de casamento, num evento familiar, porque é uma festa de casamento, que Cristo Jesus ele tem a primeira intervenção pública dele, realizando ali o primeiro milagre dele. E olha, eu digo para você que isso não foi por acaso, mas foi extraordinariamente intencional o Senhor Jesus realizar um milagre ali num evento familiar, que é um casamento. Ele mostra ali para nós que ele deseja ser para nós o centro da família, o centro da nossa casa, o centro da nossa família. Imagine, então, uma casa onde o Senhor Jesus está presente. Imagine um lar onde ele tem o Senhor Jesus, liberdade para agir dentro desta casa. Imagine um lar onde o Senhor Jesus tem liberdade para andar, transitar dentro de uma casa. Imagine um lar assim. Um lar onde ele é ouvido, onde há milagres, onde ele é obedecido, onde a glória do Senhor resplandece nessa casa. Porque onde o Senhor Jesus entra, de fato, há transformação, como o texto da palavra de Deus nos mostra nesse texto. Primeiro ponto, então, desta mensagem desta noite, da presença de Cristo dentro de uma casa, dentro de uma família, é que a presença do Senhor Jesus, ela traz transformação. Quando Jesus é convidado a entrar em nossa família, a sua presença começa já a transformar todas as áreas dessa família. E aí você pode observar o versículo 1 e versículo 2 do capítulo 2 de João, quando diz assim: E ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para aquelas bodas. Jesus, ele não entrou num lugar onde ele não tinha sido convidado para entrar. Jesus entrou num lugar, numa casa, onde ele foi convidado a entrar. A informação bíblica para nós é tremenda aqui. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos. Ele foi chamado para aquele casamento. Ele foi chamado para participar daquele casamento, estar presente naquele casamento, na união daquele casal. Ali, ou o noivo, ou a noiva, ou os pais do noivo ou da noiva, as pessoas ligadas àquela família, convidaram o Senhor Jesus para estar dentro daquela casa. E esse é o diferencial que você tem que já colocar no seu coração. O Senhor Jesus foi convidado para estar dentro daquela casa. Ele foi convidado para estar dentro daquele casamento. Foi convidado para participar daquela cerimônia de casamento, onde um homem se uniria a uma mulher debaixo da bênção do Senhor Deus. Eu digo para ti que muitas famílias hoje vivem com a presença sem a presença dele, porque justamente não convida o Senhor Jesus a entrar nas suas casas. Eu não sei se é o seu caso. Eu não sei se você já convidou o Senhor Jesus para entrar dentro da sua casa. Eu não sei se você convidou o Senhor Jesus para fazer parte do seu lar, para fazer parte da sua família, para estar com você, homem, e com você, mulher, dentro do seu lar. Eu não sei se você convidou o Senhor Jesus para que ele venha direcionar você e ela, você e ele, nas decisões que você tem tomado dentro de casa. Eu não sei se você convidou ele para que ele possa ouvir o que você deseja para a sua própria casa. O Senhor Jesus, nesse casamento, ele foi convidado. E ele estava lá, na hora daquela cerimônia de casamento. Eu digo que uma casa em chamas pode ser salva se nós chamarmos do oceano os bombeiros a tempo. Chamando os bombeiros a tempo, eles vão se colocar, vão chegar e vão conseguir apagar o fogo antes que ele se alastre e cause uma grande destruição. Eu posso usar essa ilustração, essa ilustração básica para falar do Senhor Jesus. Assim é o lar que chama o Senhor Jesus. Antes que a destruição se instale na sua casa, convide Jesus para fazer parte do seu lar. Aí eu pergunto para ti, o que falta em sua casa? O que falta no seu lar? Talvez não seja dinheiro, mas talvez o que falta no seu lar seja paz. E a paz de Deus é a paz que excede todo entendimento. Você quer ter paz na sua casa? Então verdadeiramente chame o Senhor da glória para fazer parte da tua casa. Chame Jesus para estar dentro do seu lar. Jesus sabe quando agir dentro de um lar, dentro de uma casa. E isso nos mostra o versículo 13 e 4 de João 2.
quando a Bíblia fala para nós assim: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Primeiro, a gente tem que entender que quando Cristo fala mulher, que tenho eu contigo, é entender o contexto. Em Israel, em Judá, os judeus, ao chamar uma mulher de mulher, não chamam de maneira jocosa ou pejorativa ou diminuindo a mulher. No nosso país, eu sempre falo isso aqui na igreja, quando trabalho esse texto, ou qualquer texto na Bíblia que fale essa palavra assim, mulher, porque no Brasil, quando nós chamamos uma mulher de mulher, sempre, muitas das vezes, é de maneira negativa, jocosa, até de zombeteira mesmo. Mas o judeu não. Quando Cristo fala mulher, ele fala com respeito. Então, não leia esse texto usando a influência que você tem da cultura nossa brasileira, em termos dessa palavra, dessa expressão mulher. Mas leia esse texto entendendo que aqui é uma outra cultura, é um outro povo, outra forma de pensar e de falar. O judeu, quando fala mulher, não fala de maneira jocosa e zombeteira. Então, Cristo, quando fala mulher, ele fala para a mãe dele com respeito. E ele fala: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ele fala, então, para sua mãe, que é Maria. Eu digo para ti que o Senhor Jesus não age fora do tempo. Isso é certo. Do tempo de Deus. Mas também eu tenho que dizer a você que ele nunca chega atrasado num lugar. Ele pode não agir fora do tempo de Deus, do tempo do Pai. Mas também o Senhor Jesus nunca chega atrasado. É uma coisa que eu tenho que falar para o teu coração. Em nossas crises familiares, e nós temos bastante crises familiares, não é mesmo? Ele sempre chega, irmãos, com um plano, e no tempo certo, o Senhor Jesus apresenta seu plano dentro de uma casa. O Senhor Jesus é como um maestro. Um maestro, ele pega uma orquestra e ele domina essa orquestra, ele sabe a hora que cada instrumento deve entrar para ter uma harmonia e a música, a melodia sair de maneira perfeita. Cristo Jesus é como um maestro. Ele sabe o momento certo de agir dentro da tua casa, dentro do teu lar. Ele é Jesus, ele é Deus, Deus soberano sobre as nossas vidas. Então, quando tudo parecer atrasado para você dentro da sua casa, saiba que o Senhor Jesus sabe o momento exato dele agir dentro do teu lar. Ele soube agir na hora do casamento. Quando você precisou dele na hora daquele casamento, ele estava lá. Quando faltou vinho naquela festa de casamento, o Senhor Jesus estava lá. Quando tudo parece atrasado, o Senhor Jesus chega no tempo certo. Jesus usa o que nós temos. E o que nós temos para poder o Cristo usar? Nesse texto em questão, você vê o versículo 6 e o versículo 7. Eles falam assim, de maneira bem abreviada, eles falam assim: e estavam ali postas 6 talhas de pedra. Disse-lhe Jesus, isso para os serventes daquela casa, daquela festa: enchei de água essas talhas. Então, ali existia naquele lugar essas talhas de pedra, e dentro daquela casa, naquela festa. E Cristo vai usar exatamente o que tem naquele lugar. As talhas de pedra que tem ali para ele poder encher de água, então ele vai usar aquelas 6 talhas de pedra. Jesus usa o que nós temos. Mesmo que pareça que você tem, seja para você uma coisa simples, insuficiente, o Senhor da glória pode usar o que você tem e fazer disso que você tem algo grandioso dentro da obra dele. O milagre começa com o que nós temos na mão. E se é assim que estamos falando, então o que você tem na sua mão para que Deus use, Cristo use e realize o milagre dentro do seu lar? O que você tem na sua mão? O que você tem dado na sua casa? Você tem dado companheirismo, parceria, amor, carinho dentro da sua casa? É isso que você tem dado dentro da sua casa, da sua família, junto aos seus filhos, esposa e marido? No seu lar, o que você tem dado no seu lar? O que você tem nas suas mãos para que Cristo possa usar dentro do seu lar? Eu repito para ti, o milagre começa com o que nós temos na mão. Você tem uma oração? Então use essa oração, fale com Deus pela sua casa. Você tem uma decisão, tomou uma decisão? Então apresente a Deus a sua decisão. É um ato de fé, você crê que o Senhor vai agir e restaurar e transformar o teu lar, então mostre a Ele que você tem fé, que Ele pode fazer todas as coisas. Eu digo para ti que Moisés tinha um cajado, Deus usou o cajado de Moisés. Eu digo para ti que aquela viúva do Velho Testamento tinha um pouquinho de azeite, Deus usou e fabricou, ali multiplicou o azeite daquela mulher. O que você tem para usar? O casal, no casamento, em Caná da Galileia, tinha água pura e simples. Jesus usou a água daquele lugar.
que você tem? O que você está apresentando em suas mãos? O que você tem que você pode entregar ao Senhor Jesus hoje, neste lugar? Jesus transforma aquilo que entregamos com fé em nosso coração. O segundo ponto dessa mensagem de Cristo dentro daquela festa de casamento é que a obediência a Ele, o Senhor Jesus, fabrica, produz milagres. A gente vai ver isso na palavra do Pai. Quando lá em João, capítulo 2, verso 7, a Bíblia fala assim: encheram-nas até em cima. O que eles encheram até em cima? As talhas de pedra. Encheram com o quê? Com água. As talhas de pedra foi usada água ali. Eu digo para você que a obediência é simples. A voz do Senhor Jesus, ela desbloqueia milagres para a sua família. Gostou dessa frase, irmão? Eu vou repetir para o teu coração. A obediência é simples. A prática da voz de Jesus, simples e prática, a voz de Jesus, ela desbloqueia milagres para a família. O que você quer desbloquear nesta noite? Obedeça a Cristo dentro do teu lar. Obedeça ao Senhor. Ouça a voz do Senhor Jesus e obedeça. Aos serventes ele disse: enchei as talhas de pedra de água. E aqueles homens obedeceram ao Senhor Jesus. Maria já tinha dito: tudo o que ele disser, vocês obedeçam a ele. Maria sabia que o filho dela poderia fazer. Maria sabia que o filho dela é o filho de Deus. É Deus encarnado, homem andando pela terra. Então ela fala claramente àqueles homens: o que ele disser, obedeçam. E aqueles homens obedeceram. A obediência daqueles homens foi completa. Foi sem reserva nenhuma. Nós temos reserva em obedecer alguma coisa que Cristo fala ao nosso coração. Parece que nosso coração, uma parte acredita, outra parte não acredita. A parte que não acredita é porque nós estamos tão acostumados, já estamos com cicatrizes de coisas que nós esperávamos que acontecessem no nosso lar e não aconteceu ainda, que fica difícil para a gente acreditar que, de fato, o Senhor vai colocar a mão dele e vai transformar. Então fica metade do coração acreditando e metade do coração não acreditando. Mas eu digo para você nesta noite, a obediência daqueles homens foi sem reserva. Nunca perguntaram o que ele quer com essa água, essas talhas de pedra. A verdade, o que está faltando é vinho, não é água. Mas ele está mandando colocar água nas talhas de pedra. Os homens obedeceram ali naquele lugar. Quando nós obedecemos completamente ao Senhor Jesus, os céus se movem sobre as nossas vidas. A obediência de Noé, quando Deus mandou construir aquela arca, que as pessoas acharam que Noé era louco, maluco, louco, Noé obedeceu. E ele construiu a arca antes da primeira chuva, a primeira gota cair. E Noé construiu a arca com uma obediência sem reservas. Deus mandou construir a arca, ele construiu. Não estava chovendo, não havia nada que indicasse isso, e Noé está construindo a arca. Antes da primeira chuva, a arca de Noé estava pronta. Por quê? Uma obediência completa de Noé. Eu digo para você que a tua obediência pode salvar a sua família. Você está obedecendo a ele, o Senhor Jesus, em parte, obedecendo ao Senhor Jesus até encher a sua talha de pedra. Como é que está a sua obediência ao Senhor? Porque depois que foi enchida as talhas de pedra, o Senhor Jesus, então, ele fala em João 2, verso 8 e 9. Ali ele age no invisível. Porque olha como é que está o versículo aqui da palavra do Pai, para você poder entender. João 8, do versículo 8, versículo 9, eu falei de maneira abreviada, para poder ficar só a parte que interessa para a gente aqui. Levai agora o mestre Sala. E logo o mestre Sala aprovou. Quando é levada aquelas talhas de pedra do mestre Sala, ainda a água era água, não era vinho. Mas ele manda levar. O que acontece aqui? A água foi transformada em vinho no caminho em que eles levaram ao mestre Sala. Ele manda levar. Olha, levai agora o mestre Sala. Então os homens obedeceram. E logo depois, então, o mestre Sala provou e viu que era vinho da melhor qualidade. Na hora que eles estavam levando para o mestre Sala, naquela caminhada, é que a água foi sendo transformada pelo Senhor Jesus. O milagre aconteceu fora do alcance dos olhos daquelas pessoas que estavam ali. Então, quando aqueles homens estavam levando para o mestre Sala, eles não viram o milagre acontecer. O milagre, ele foi invisível. A água foi transformada no caminho. Deus, muitas das vezes, opera no invisível. A gente não vê. Depois que vai saber o resultado do que aconteceu. É igual a conversão. Você não vê ela acontecer. Você não vê o Espírito Santo entrando no coração de um homem e de uma mulher.
Mas quando entra, o resultado é visível aos nossos corações. Porque a pessoa que é tocada pelo Espírito Santo, ela é totalmente modificada e transformada. Até o olhar da pessoa passa a ser outro quando ela é transformada pelo Senhor Jesus. Deus, muitas das vezes, querida família que está colocada aqui, opera no invisível, o Senhor nosso Deus. Antes dele se manifestar naquilo que você pode ver, ele já está na caminhada, operando no invisível. Por isso, querido irmão e irmã, creia naquilo que Cristo pode fazer dentro da sua casa. Convide o Senhor Jesus para entrar na sua casa. Não desanime, ainda que você não veja, Deus está operando. E aí o resultado é melhor do que o começo. Tá? João capítulo 2, versículo 10. O resultado sai melhor do que o começo. Por quê? Ele fala assim, versículo 10. Tu guardaste até agora o bom vinho. O mestre está lá falando, você guardou até agora o bom vinho? Né? É porque nós sabemos muito bem por que ele coloca dessa forma. As pessoas elas apresentavam o bom vinho, de boa qualidade, no início da ocasião da festa, enquanto todos estavam sóbrios. Depois que as pessoas bebiam e já não estavam mais tão sóbrios assim, podia se apresentar um vinho de pior ou de uma qualidade mais ruim. Mas o mestre Sala fica surpreso, a festa está terminando, e é entregue a ele um vinho de excelente qualidade, a tal ponto que ele faz esse comentário: tu guardaste até agora o bom vinho, no final da festa, porque aquilo que Cristo faz sempre vai ser o melhor para as nossas vidas. O que Jesus faz é o melhor, é melhor do que o mundo pode te oferecer. Experimente Cristo na tua vida. Você que está colocado aqui, que veio com seu familiar nessa noite, por esse lugar, experimente o Senhor Jesus na sua vida. Experimente deixar esse coração que bate forte no teu peito aberto, para que agora o Santo Espírito entre nesse coração e você experimente o Senhor da glória, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Salvador das nossas vidas. Com Jesus, o fim é sempre melhor do que o começo. Por isso, então, irmão e irmã, tem esperança. Se as coisas não estão boas para você ainda, não estão na maneira como você gostaria que estivesse dentro da tua casa, saiba que com Jesus o fim é sempre melhor do que o começo. Então, você ainda não está vivenciando o fim. Então, tenha certeza, tenha esperança, as coisas vão melhorar dentro da sua casa. A terceira parte, a última parte, é que nós falamos aqui, vou rever com você os pontos que nós falamos com você. O primeiro ponto que nós destacamos aqui para o teu coração é a presença de Jesus traz transformação. No casamento foi assim. O segundo ponto é que a obediência a Cristo traz milagres. E o terceiro e último ponto que eu quero destacar para o teu coração é que a glória de Jesus se manifesta na família. Assim que acontece a glória do Senhor. Cristo age nas nossas famílias e sua glória é revelada nas vidas que são impactadas com a presença dele no lar. Essa família aqui em questão foi honrada. Olha o versículo 11. Este princípio de sinais fez Jesus em Caná da Galileia. O princípio foi o primeiro que ele fez, e foi no casamento. E manifestou o Senhor Jesus a sua glória. Aquela família foi honrada. Ela foi a primeira casa, a primeira família que viu o Senhor Jesus realizar uma transformação, um milagre dentro daquela casa. O primeiro milagre do Filho de Deus foi dentro de uma família. O primeiro milagre do Filho de Deus foi dentro de uma família, trazendo a alegria que tinha ido embora. Porque nós sabemos que na simbologia o vinho simboliza a alegria. E se faltou vinho naquele casamento, naquela festa de casamento, e o vinho simboliza a alegria tinha se acabado naquele lugar. E quem trouxe ela de volta? O Senhor da glória, o Senhor Jesus. É Jesus que alegra o nosso coração, é Jesus que alegra o nosso lar. Tiago e Roberta, Jesus não alegrou o vosso lar com Maria Flor? Sim, Jesus alegra o nosso lar. É assim que ele age na nossa casa. A família é o palco onde Cristo quer manifestar a sua glória. É na tua casa que ele quer manifestar a glória dele. É na tua casa que ele quer derramar a unção dele. É no teu lar, é na família que o diabo tenta destruir e que Deus instituiu como projeto no seu coração. É que Cristo Jesus quer agir dentro da tua casa. Sua família hoje pode ser um espelho, entenda isso, um espelho da glória de Cristo. Os discípulos, então, creram. Aonde está colocado isso? Versículo 11, capítulo 2 também, de João. A Bíblia fala assim: e os seus discípulos creram nele, depois que viram esse milagre. Foi o primeiro milagre. E o milagre impactou o casal,
impactou a família, impactou os convidados, impactou os discípulos, impactou até os serventes, que ali serviram, porque viram acontecer. Viram acontecer depois que aconteceu, eles não conseguiram ver acontecer, porque foi invisível que Cristo fez. Mas o milagre impactou não só os noivos. Deixa eu entender. Peraí, pastor, eu quero entender. O milagre não impactou só os noivos? Não. Impactou quem, pastor? Todos ao redor. O milagre de Cristo consegue impactar todo mundo que está ao redor daquilo que ocorreu. Quando Jesus age na sua casa, irmão, outras pessoas vão crer, porque vão ver o resultado do que ele fez na tua casa. E vão lembrar como é que era a tua casa. E vão lembrar como é que era, vão ver como é que está, e por causa disso vão crer que algo sobrenatural aconteceu ali. Extraordinário aconteceu ali. É a presença de Cristo que transforma os corações. Quando Jesus age numa casa, outras pessoas vão crer também que ele está agindo. E a sua família pode ser um testemunho para outras famílias. A pessoa vai olhar, eu não entendo como é que a família desse amigo meu é desta forma, é tanto baque, é tanta pancada, eles continuam em pé, e estão sempre bem dispostos, e sempre querendo enfrentar as coisas de frente. Eu não entendo o que acontece ali. Eles vão entender que quem está ali sustentando você, mesmo nas pancadas da vida, é o Senhor da glória, é o Senhor Jesus. Uma casa cheia de Jesus inspira a fé em quem está ao redor. A tua casa é cheia de Jesus? Olha a expressão que eu estou usando. Ela é bem simbólica. A tua casa é cheia de Jesus? Cheia, coberta da presença dele. Na sala, nos quartos, na cozinha, na varanda, no quintal, em todo lugar. A tua casa é cheia, plena da presença do Senhor da glória. O milagre começa com a crise. E crise, meu pastor? Versículo 3, quando ele fala, está faltando vinho. Então, o milagre de Cristo acontece na crise. Na crise, o Senhor Jesus, ele consegue transformar. Ele transforma o que está acontecendo. A crise, então, se torna uma oportunidade para o Senhor Jesus agir dentro de uma casa. Então, se é assim, não precisa ficar choroso ou chorosa, achando porque coisas ruins estão acontecendo. Não, pense da seguinte forma, a crise é a oportunidade que o meu Senhor tem para agir nesse lugar. É na crise que ele vai agir, é ali. É na crise, é no sepulcro fechado que o milagre acontece, a pedra é rolada para o lado e Cristo ressuscitou. A crise é a oportunidade para ver o Senhor Jesus agir. Então, não despreze a crise. Por quê? Porque ela pode ser o início do milagre na tua casa. Então, isso que está te incomodando tanto, simplesmente pode ser o início do milagre de Deus na tua casa. Então, encare a crise de outra forma. A crise para Deus é o início para Ele colocar a mão e transformar o teu lar. A crise é o terreno onde Deus planta grandes milagres. É na crise. Jesus, então, deseja entrar na sua casa. Ele quer transformar o que está seco, ele quer restaurar o que foi perdido, e ele quer revelar a sua glória no meio da sua casa, da sua família. O que eu tenho que fazer, então? Convide Jesus a entrar na sua casa. Obedeça a ele. Não é, Eurimaia? Exalte, criança, a Jesus nas suas vidas. E vocês verão que quando Cristo entrar na família, tudo muda para melhor quando ele entra. Então, que ele reine nessa noite, no seu lar, hoje para sempre. O Senhor da glória, o Senhor Jesus, reine nas vossas casas, nos vossos lares, nas vossas famílias. E não se esqueça, está em crise. A crise é a oportunidade de Deus agir dentro da sua casa. Deus abençoe com a sua palavra, em nome do Senhor Jesus.